No início do mês de março de 2020, dias após a identificação do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, ainda não se podia dizer com certeza um conjunto específico de sinais e ou sintomas clínicos que fosse suficiente para garantir os possíveis indivíduos infectados. Fontes ligadas a órgãos governamentais de saúde destacavam os 7 sinais e ou sintomas clínicos listados a seguir. Devido à falta de testes no Brasil, no início da pandemia, sugeria-se que a coleta de fluidos corporais para exames de laboratório fosse feita apenas em indivíduos que apresentassem um conjunto de, no mínimo, 4 desses sinais ou sintomas. Nesse contexto, considere P a probabilidade de um indivíduo que apresenta um ou mais sintomas listados ter seu fluido corporal recolhido para a realização de exames em laboratório. Então, para ter seu fluido corporal recolhido para a realização de exames em laboratório, ele tem que apresentar um conjunto de 4 desses sinais. Considere também que a ocorrência de cada sintoma é equiprovável. P é um número no intervalo. Então, vamos calcular inicialmente todos os eventos possíveis. Febre. A pessoa pode ter ou não febre. Portanto, teria 2 possibilidades. Coriza. A pessoa pode ter ou não coriza. Portanto, 2 possibilidades. Cefaleia. A pessoa pode ter ou não cefaleia. Portanto, 2 possibilidades. Adinamia. A pessoa pode ter ou não, portanto, 2 possibilidades. Irritabilidade. A pessoa pode ter ou não, 2 possibilidades. Dor de garganta. A pessoa pode ter ou não, 2 possibilidades. Batimento de asas nasais, a pessoa pode ter ou não, resultando em 2 possibilidades. Calculando isso aqui, a gente obterá 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 a 7ª possibilidades. Só que perceba que em todas essas possibilidades está contemplada a possibilidade de a pessoa não ter febre, não ter coriza, não ter cefaleia, não ter adinamia e não ter nenhum desses sintomas. Portanto, essa possibilidade deve ser excluída, pois a pessoa deve ter um ou mais dos sintomas. Portanto, eu estou excluindo 1. E esse 1 seria referente à pessoa não possuir nenhum dos 7 sintomas. Nenhum dos 7 sintomas. Tudo bem? Então, ficará assim. 2 a 7ª é 128. 128 menos 1 será igual a 127. Então, quer dizer que todos os eventos possíveis são 127. Agora, nós vamos calcular os eventos favoráveis. Quais são os eventos favoráveis? Os eventos favoráveis são aqueles de a pessoa apresentar, no mínimo, 4 desses sinais. Então, dos 7 sinais, a pessoa apresenta 4, ou dos 7 sinais, a pessoa apresenta 5, ou dos 7 sinais, a pessoa apresenta 6, ou dos 7 sinais, a pessoa apresenta 7. Vou te poupar das contas. Número binomial 7 e 4 dá 35. Número binomial 7 e 5 dará 21. Número binomial 7 e 6 dará 7. E número binomial
7,7 resultará em 1. Portanto, os eventos favoráveis serão iguais a 35 mais 21 mais 7 mais 1 resultará em 64. E probabilidade é sempre igual. Probabilidade é eventos favoráveis dividido por eventos possíveis. Então, seria igual a eventos favoráveis, 64, sobre eventos possíveis, 127. Se fosse 64 sobre 128, seria igual a meio. Mas é 64 sobre 127, que é um pouquinho maior que 64 sobre 128, ou seja, um pouquinho maior que meio, correspondendo então à alternativa C.